Bom, muitos veem a fé como algo ser perfeito. Assim como os judeus, as pessoas pensam que ter fé é você nunca errar, é você sempre ter uma fé perfeita, é você sempre, digamos, aos padrões da lei, né, ser uma pessoa super certa, aos padrões de ritos religiosos, como os judeus faziam. Bom, Cristo ele veio para a Terra para realmente quebrar essa antiga aliança. Na verdade, rasgar o véu. Sim, exatamente isso. E a gente percebe também que... Bom, e muitos sabem que na história entre que Abraão e Sara, exatamente, eles estavam passando por um momento de dúvida. Na verdade, a Bíblia relata muitas das vezes vários personagens bíblicos que passavam por várias provações. Muitas das vezes as ações e as atitudes que eles tinham não eram atitudes de fé perfeitas. Mas o que acontece disso? Abraão, assim como dentre outros personagens bíblicos, ele se mostrou, digamos, aos olhos dos homens, uma pessoa que não realmente teve aquela fé verdadeira aos olhos dos homens. Mas como é que Deus vê a fé? O ser humano, ele vê a fé de uma forma totalmente diferente. O ser humano pensa que ter fé, na verdade, é você ter uma fé que é inabalável. Na verdade, a fé do ser humano, esse negócio de fé inabalável, é algo que é na verdade uma falácia. Não existe uma fé inabalável no ser humano. Não existe uma fé inabalável, exatamente. Mas, meus irmãos, quero dizer uma coisa aqui. Que o que é inabalável é Jesus, né? Porque naquela música, o meu Senhor Jesus é inabalável. Sim, por quê? Porque a fé que Deus, na verdade, Deus, ele vê é diferente da fé que o homem vê. O homem vê de forma mais lógica, mas Deus, ele não quer saber se sua fé é perfeita. Deus não quer saber se sua fé é perfeita. Deus, ele quer, na verdade, através das provações, que você seja justificado por elas. Por quê? Assim como um suco. Para um suco ficar limpo, o que acontece com esse suco? Ele vai passar pelo processo de coamento, vai algo que vai esmagar ele, vai deixar ele esmagado, para o quê? Para passar o suco, para ele ficar limpo. Esse processo de coamento é a justificação. E a gente percebe que, bom, como está em Romanos, no capítulo 4, verso 16, olha só, essa razão, porque provém da fé, porque essa é a razão, né? Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, que é como o homem vê, né? O lado exterior, né? Que é a fé inabalável, que é falácia, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. A descendência que teve a fé que Abraão teve. Ou seja, meus irmãos, aqui fala que Deus, né? O Deus que vivifica os mortos, ele vai vivificar e chama à existência as coisas que não existem ainda. Exatamente. Ou seja, e sem enfraquecer na fé, mesmo assim, Abraão, com seu próprio corpo já velho, ele ainda continuou firme na fé. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, aqui, Paulo fala que, olha só, Paulo, ele fala que mesmo desse exemplo, Cristo, né, a fé em Cristo tem que ser seguida, exatamente, porque Deus quer o quê? Intimidade, não que religiosidade, não o que os fariseus pensavam. Ou seja, se você tiver uma fé, como Jesus fala, como um grão de mostarda, bom, a gente percebe que dá para a gente fazer grandes coisas, apenas ter a fé como um grão de mostarda. O que significa, por que grão de mostarda? Porque é um grão pequenininho, porque na cultura judaica era o mais pequeno de todos, exatamente. Então, a gente percebe que, realmente, se a gente tiver essa fé, por exemplo, uma fé que fazer com esse pé de... Isso aqui, venha cair, vai conseguir também, exatamente. A gente quer ter uma fé que esse pé de coqueiro aqui, ele vai voar.
ele vai voar. Porque realmente, o que realmente relata esse versículo, que Deus, ele não busca as ações e a fé perfeita. Não, ele quer, assim como Abraão, aqueles que o que fazem? Aqueles que mesmo diante das provações, eles continuam o quê? Firmes na fé. Ou seja, o que significa permanecer. Ou seja, permanecer não é estacionar. Permanecer é continuar. Então, é isso que Deus fala, né, usando esse exemplo de Abraão. Então, Paulo, ele usa bastante. Paulo foi usado por Deus naquele momento para falar esse exemplo para o pessoal que estava ouvindo a mensagem. Ou seja, Deus, ele não busca uma fé perfeita, umas ações perfeitas. E sim, se você continua firme, isso que Deus quer, você continue firme na presença. E continue seguindo, permanecendo, se movimentando, avançando. Exatamente, mesmo diante das suas dúvidas. Que, na verdade, para Deus, Abraão não duvidou da fé. Porque mesmo a pouquinha fé que Abraão teve, para Deus já era um grande ato de respeito. Porque é isso que Deus quer, mesmo diante das suas provações. O mesmo diante das fraquezas do ser humano, é onde vai se manifestar a glória eterna de Deus. Então, diante das fraquezas, é que vai se manifestar a glória eterna de Deus. Minha força se aperfeiçoa das minhas fraquezas, para que seja feita a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor. Então, Cristo, ele veio para aqui, para a terra, para falar isso. Cristo veio para ensinar isso. E a todos aqueles que crêem nele, com convicção. Então, através de tudo isso, mesmo diante da sua pequenina fé, a convicção é o que vai fazer também com que você se aproxime mais do Pai. Porque a convicção é realmente algo que importa. Então, amém, glória ao Pai. Meu nome é Hernandes, sou pregador do Evangelho, sou adventista e é isso aí, só bora. Exatamente. E, meu irmão, espero que tenham gostado do vídeo. Amém, glória ao Pai. Glória ao Pai, Senhor Jesus. Amém. E, cara, olha só, Deus, ele... nenhuma pessoa perfeccionista prospera na vida. Exatamente, a Bíblia fala isso. Porque Deus, ele pega aqueles que são os improváveis, né? Os improváveis aos olhos do homem. Mas Deus, ele vê o potencial do coração. Existem dois mundos. Existe o mundo interior e existe o mundo exterior, que é o que você está me vendo agora. Você me vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus sabe o potencial dessa pessoa. A Bíblia fala que a gente é o quê? A gente é, olha só, vasos de barro que escondem ouro. Na verdade, luz de ouro. Dentro de nós é ouro. Aqueles que creem em Cristo. Aos olhos dos outros pode ser barro, mas dentro é ouro, meus irmãos. Então, por isso que a gente é mais precioso do que ouro, a nossa alma. Por isso, toda vez o inimigo, ele quer fazer com que a gente pense que a gente precisa de as migalhas dele, sendo que o ouro, na verdade, está dentro de nós. Exatamente, da nossa mentalidade. Então, Deus, ele não gosta de perfeccionistas. Perfeccionista não prospera. Perfeccionista é uma pessoa que quer tudo certinho. O jeito de falar é certinho, certinho. Não, Deus não quer não. Desculpa, mas não. Faz, melhora, vai melhorando, vai capacitando. Perfeccionista não sai de lugar nenhum. Perfeccionista fica corrigindo os outros, sei lá o que demais, né? Chato. Então, Deus, ele quer pessoas que ajam e não que fiquem apenas com perfeccionismo. Então, é isso, meus irmãos. Glória ao Pai. Se você quer aprender mais sobre a palavra, se inscreve no meu canal Blogueirinho Cristão. Amém.